Então, a Canemo foi uma empresa de produção de filmes que ela tinha três donos. Era o Instituto Nacional de Cinema, a Socimo, que era uma empresa de comércio externo do Estado moçambicano, e o Rui Guerra. O Rui Guerra, então os três eram a sociedade que era dona da Canemo. Antes de eu vir para a Canemo, o Rui Guerra tinha trazido através dele tinham vindo vários brasileiros trabalhar na cooperação de formação de pessoas do Instituto Nacional do Cinema. E eu não fiz parte dessa leva, às vezes confundem, assim, tivesse trazido pelo Rui Guerra. Não. Eu vim trazido pelo diretor da Canemo, que era o Labi Mendonça. Embora a Canemo um dos donos fosse o Rui Guerra. A Canemo foi uma empresa que estava muito bem montada, tinha, em termos de equipamento, assim, tinha tudo, tinha uma grua moderníssima na época, hoje tem drone, né? Ninguém precisa de grua. Tinha uma Cinegib que era uau, assim, até hoje ela está andando aí, já fez todos os filmes de Moçambique, ela assistindo depois que a Canemo acabou, né? A grua foi sempre utilizada, mas enfim, tinha a grua, tinha 2 câmeras de filmar, uma 16mm, uma reflex, era uma reflex SR 16mm, e a outra câmera era uma esqueci agora, mas era na mesma linha. Tinha gravador Nagra, tinha mesa de edição Steinbeck, tinha laboratório de fotografia, enfim, estava muito bem montada. Como empresa tinha 2 carros novos, 0 quilômetros para produção, então era um luxo encontrar uma empresa dessa com toda a disponibilidade para poder fazer filmes, a Canemo foi criada para fazer produção de filmes em molde, vamos dizer assim, molde capitalista dentro de um país socialista, né? Os filmes tinham que, enfim, era uma empresa que tinha que dar lucro. O Labi era o diretor de produção era o Mário Borgnetti, que era um brasileiro que também vivia aqui. Eu era o câmera da empresa, depois vieram mais 2 pessoas para compor o time de brasileiros da empresa, que era o Chucho Lara, que era um fotógrafo, e a Marta Siqueira, que era a editora. Então, nessa condição, né, mais ou menos com essa equipe, a gente fez os vários filmes que a Canemo fez até acabar meu contrato, porque depois a Canemo continuou, já com o diretor moçambicano. Eu ainda estava lá quando acabou o contrato do Labi e entrou o diretor moçambicano, que depois tocou a empresa até a empresa acabar. Fizemos vários documentários, fizemos alguns filmes de ficção, Maputo Mulher, acho que o grande filme dessa época da Canemo que ficou e que é importante para a história do cinema de Moçambique é o Fronteiras de Sangue, que é um filme que foi dirigido pelo Mário, fotografado por mim, basicamente por mim. Depois teve uma segunda câmera feita pelo Funch em algum momento de entrevistas. E eu acho que esse é o grande documentário nosso, que é um filme de longa-metragem, que a gente entrevistou o chefe de Estado de toda a linha da frente. Tem uma história, na produção desse documentário, a gente tem uma história interessante, que a gente foi ao Zimbábue para documentar o campo de treinamento da Renamo. A Renamo tinha um campo de treinamento no Zimbábue que apoiava, né, a formação da Renamo. Está no documentário. E encontramos lá, ainda vivo, o Ken Flowers. Ken Flowers era o chefe da segurança do Zimbábue. Ele que junto com outras, sei lá, África do Sul, não sei o que, criou o conceito para poder desestabilizar Moçambique a partir desse apoio que o Zimbábue dava para a Renamo. O espaço físico, né, estou dizendo, e de lá entrar em território moçambicano. Então, o Ken Flowers era uma figura do mal, uma pessoa que pensava como desestabilizar um país. Mas essa figura era um senhor simpaticíssimo,
dulcíssimo, uma figura assim, quando nós fomos entrevistá-lo, ele morava numa casa fantástica, assim, nos arredores do Zimbábue. A esposa dele veio trazer chazinho com a gente, com biscoitinho e tal, né? Aqueles dois senhores de 70 anos, assim, provecto senhor. Foi a única entrevista que ele deu. Ele conta a história da Gênesis e da Renamo, está no documentário. E por isso ele tem essa importância também. E era engraçado porque na equipe tinha um assistente de câmera que era moçambicano. Porque para fazer esse filme, alguma dos lugares onde a gente ia, inclusive em Portugal, a gente era uma equipe brasileira que estava documentando a questão política na África. E como tinha um assistente moçambicano, quando a gente estava indo para entrevistar o Ken Flowers, o jornalista que estava conosco, que era o Mota Lopes, ele falou assim para o Constantino, que era o assistente de câmera, olha, o Constantino tinha sido tropa, tinha sido soldado no exército e tinha, na luta contra o exército zimbabiano, tinha levado um tiro na perna. Mas ficou a marca da bala e tal, sobreviveu. Né? E o Constantino disse, olha, tá vendo essa marca de bala que tu tem na perna? Foi esse senhor que mandou atirar em ti. Nós estamos indo para lá porque permitiu. Aí chegamos na casa do Ken Flowers e tal, ele deu a entrevista e depois nós fomos tomar chá ali. E de lá a gente via Moçambique, assim, a montanha de Moçambique. Ele morava bem afastado da cidade. E olha, ali é Moçambique e tal. E de repente chegou o chá e tal, tá, e cadê o Constantino? O Constantino não estava. E o senhor Ken Flowers começou a ficar nervoso, porque tinha até as seguranças dele também. Where is Constantino? Where is Constantino? Começou, porque ninguém sabia do Constantino. E o Constantino sumiu. Então começamos todos a ficar preocupados também, porque ele chamou lá o segurança e vimos que ele ficou assim, visivelmente perturbado, o Ken Flowers. E daqui a pouco, de repente, lá vem o Constantino saindo de uma mata que tinha ao lado da casa. Assim, Constantino, pô, o que houve? Então, o Constantino tinha tido uma diarreia. E com vergonha de perguntar onde era a casa de banho, ele sumiu para resolver a situação. E o Ken Flowers ficou bastante preocupado com o sumiço do Constantino.